Tem que segurar a barra aí, hein? Fique aqui agora para entender a estática dos corpos extensos com Sukita. É isso aí, antes de tudo, bora tentar entender o que é um corpo extenso. Porque se a gente vai falar de estática do corpo extenso, a gente precisa saber pelo menos qual é a definição dele. Bora ver na prática, bem tranquilo. Vem ver. Aqui, ó, a gente já estudou estática do ponto material. A gente sabe o que é o estática do ponto material. Aqui nele, a gente só tinha a possibilidade de colocar forças e qualquer força que a gente colocava aqui era aplicada no mesmo ponto. O corpo era um próprio ponto. Então, não tinha o que fazer. Qualquer ponto de ação de força aqui era justamente no próprio corpo, porque o corpo era o próprio ponto, ok? Já o corpo extenso é um corpo que tem dimensões, não é um corpo pontual. Um corpo extenso é um corpo formado por vários pontos. É aquele cara que tem uma certa dimensão, tem um comprimento, às vezes tem até uma largurazinha. Aqui a gente vai trabalhar como se ele tivesse o comprimento L, ok? Então o corpo extenso está aqui. Como é que a gente fazia para garantir o equilíbrio de um corpo pontual, de um ponto material? Garantia que o somatório das forças fosse igual a zero. Se o somatório das forças fosse igual a zero, então ele estava em equilíbrio. Mas aqui, será que isso é válido? Digamos que eu tenho aqui uma força de 20 newtons para cima. E aqui eu tenho uma outra força de 20 newtons para baixo. Percebe que aqui está ok? Aqui eu tenho que o somatório das forças é zero. Eu tenho 20 para cima e 20 para baixo. Então eu garanto que ele está em equilíbrio. Será? Beleza, é 20 para cima e 20 para baixo. Eu não vou ter translação. Meu corpo não vai acelerar, nem para cima nem para baixo. Porém, veja que esse binário de forças aqui vai fazer com que meu corpo, gire. Ele não vai transladar, porque as forças para cima e para baixo são iguais, mas eles vão acabar, rotacionando. E se ele está aqui se movendo, não é estática, ele não está em repouso permanente, ele não está em equilíbrio, do jeito que a gente quer tratar aqui. Então, para corpos extensos, garantir somente o somatório das forças igual a zero não é suficiente. Aqui, a gente vai ver que, além de pedir, de solicitar que o somatório das forças seja igual a zero, a gente vai falar que o somatório dos momentos tem que ser igual a zero, ok? O que é um momento? O que é um momento de uma força? Veja, se a força em si, a gente garante que o somatório dela sendo zero, eu não vou ter translação, o momento deve estar associado a, exatamente, a rotação. Então, bora tentar entender o que é esse momento de uma força. Muitos conhecem como torque, a gente vai chamar de momento, é a mesma coisa. Bora tentar entender que cara é esse que a gente vai precisar aqui saber trabalhar com ele para impor o equilíbrio. Somatório das forças igual a zero a gente já sabe fazer, bora fazer agora o somatório dos momentos sendo igual a zero. Momento de uma força, ou torque, a gente vai sempre calcular em relação a algum ponto da barra, do corpo extenso. Muito corpo extenso aqui a gente vai trabalhar como se fosse uma barra. Então, qual é o momento que essa força faz em relação a esse ponto O aqui da barra? Ou seja, é a capacidade, a vontade que essa força tem de fazer o corpo girar em torno desse ponto. Percebe? Então, esse cara aqui, essa força F, quer fazer essa barra girar em torno do ponto O para onde? Para cá, não é? Então, o momento a gente diz que é dado por F vezes D, em que F é essa força e D é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto O em relação ao qual a gente está calculando o momento. A gente calcula assim desse jeito direto, por quê? Porque nesse caso aqui a força está fazendo 90 graus com essa direção aqui, com a direção do ponto O até o ponto de aplicação da força. 90 graus desse jeito simples direto. Qual é a unidade do momento? Veja, força é em newton e a distância é em metro.
A unidade do momento é o newton-metro. Cuidado, não é newton por metro, é newton-metro. Então, é desse jeito que a gente calcula o momento. Mas tem momentos positivos e momentos negativos. Como é que a gente descobre isso? O jogo de sinal aqui, ó. Bora lá. Esse cara aqui quer fazer o momento em relação a esse ponto O. Ele quer girar para onde? Ó, quer girar aqui nesse sentido, né? É como se aqui tivesse um parafuso e essa barra girasse em torno dele. Então, essa força F aqui está aplicada e esse é o meu ponto de apoio. Então, ó, quer girar nesse sentido, sentido horário. A gente pode entender também como regra da mão direita. Se um corpo quer girar no sentido horário, meu dedão está para baixo. Isso significa que o momento vai ser negativo. Então, o momento aqui nesse caso vai ser menos F vezes D. Menos 2 vezes a distância é 0,7 metros. Então, o momento fica menos 1,4 newton-metro. Nesse outro caso aqui, o que acontece? Em relação a esse ponto, ó, em relação a esse ponto aqui, eu tenho uma força para cá. Essa força quer girar a barra em relação a esse ponto em qual sentido? No sentido anti-horário. Sentido anti-horário, regra da mão direita, meu dedão está para cima. Quando eu falo de regra da mão direita, você já sabe que tem alguma coisa relacionada a produto de vetores. O momento é um vetor. A gente não desenha ele, que ele está fora do plano, mas a gente pode admitir como se fosse assim mesmo. Então, esse momento aqui, ó, para cima, então, mais F vezes D. Lembre que eu estou calculando assim de uma forma F vezes D, porque esse cara aqui está fazendo 90 graus. F é 72 e o D, que é a distância do ponto de aplicação da força ao ponto em relação ao qual eu estou fazendo o momento, é 0,5 metros. Isso vai ficar 36 newton-metro. Para cá a mesma coisa, ó, bem rapidinho. Quer girar nesse sentido, ó, regra da mão direita positivo. O momento vai ser mais F vezes D, 1 vezes 3, 3 newton-metro. Ok? Beleza, aí você me pergunta, eu já entendi como é que calcula desse jeito, já entendi os sinais, mas se essa força não estiver fazendo 90 graus com a barra, se essa força estiver inclinada, aí a gente vai entender esse caso um pouco mais geral. Vem ver aqui. Para essa força inclinada aqui, qual é o momento em relação a esse ponto O? Veja, essa força inclinada, digamos que ela está inclinada de um ângulo alfa, ok? Então, eu posso calcular ela aqui, uma componente Fx e uma componente Fy. Veja que essa componente Fy faz 90 graus. Essa componente Fy, veja que eu tenho uma barra aqui e ela consegue rotacionar a minha barra em torno desse ponto aqui, não é isso? Já a minha componente Fx, ela é nesse sentido. Tem como essa componente Fx que está puxando aqui rotacionar a barra? Não, impossível, né? Então você sabe já que quando uma força é aplicada na direção do ponto de apoio, ela não tem como rotacionar. Então o momento dela já vai ser zero. Então veja só, o momento da força F é igual ao momento da componente Fx mais o momento da componente Fy. Não faz sentido? A gente já sabe que o momento dessa força F inclinada é o momento de x, só que x não faz momento. O momento está relacionado com a capacidade de girar. X não deixa girar, ela só puxa. Então o momento é zero, mais o momento de Fy. Só que veja que Fy está naquela condição que a gente já viu, que é 90 graus. Então esse momento pode ser Fy vezes o D, que é o braço da força, até onde ele está aplicada a força F. Então Fy vezes D. Então esse momento da força é o Fy vezes D. Quem é Fy? É o F seno de alfa vezes D. Se eu ajeitar esse cara aqui, meu momento vai ser Fd seno alfa.
esse é o caso geral que a gente pode aplicar a fórmula de momento, que é quem? A força inclinada, a distância até o ponto e o ângulo que a força está fazendo com a linha que une o ponto de apoio até o ponto de aplicação da força. Ok, não vamos trabalhar agora com essas forças inclinadas, bora ver algumas questões de estática que pedem reações de apoio. Como assim reações de apoio? O que é que eu vou ter que fazer? Vem ver aqui que aparece muito dessas aqui. Ele pede encontrar as reações de apoio A e B. Veja, aqui eu tenho dois apoios e uma barra em cima. Imagine que você tem uma barra em cima, uma prancha, e você está segurando com as duas mãos, em A e B. Se alguém faz uma força aqui nela, você vai sentir, né? É justamente porque o apoio A devolve uma normal NA na barra e o apoio B devolve uma normal NB na barra. Aqui vamos dizer que a barra não tem peso. Se a barra tivesse um peso próprio, a gente colocaria ela no meio, certamente seria homogênea, mas não vamos fazer isso aqui não agora. Eu tenho essa barra aqui, se eu desenhar o diagrama de corpo livre da barrinha, eu tenho quem? Eu tenho o NA aqui, eu tenho a minha força de 20 newtons aqui e eu tenho o NB, beleza? Então, o primeiro passo aqui, eu vou garantir que o somatório das forças seja igual a zero. Se o somatório das forças é igual a zero, quem é que está para cima? Mais NA, mais NB, e quem é que está para baixo? O 20. Menos 20 é igual a zero. Então, eu sei que NA mais NB é igual a 20. Guardo essa equação aqui. Questão de estática, eu não posso já achar resultado direto. Eu vou ter algumas equações, certamente eu vou ter algum sistema. Qual é o outro ponto que eu vou ter aqui? Somatório dos momentos igual a zero. Momento em relação a quem? Como toda barra está em equilíbrio, eu posso fazer momento em relação a qualquer ponto. Mas veja, se eu faço um momento em relação a esse ponto aqui, a força NB vai ter momento em relação a ela? Não. Porque imagine, eu quero rotacionar a minha barra em torno desse ponto. Calcular o momento para saber como é que as forças se comportam para tentar girar a barra em torno desse ponto. Essa força está aplicada no próprio ponto. É como se eu quisesse abrir uma porta forçando ela pela dobradiça, não dá. Então, o momento dessa força NB em relação a esse ponto é zero. Então, eu já escolho esse ponto porque eu já descarto fazer conta com o NB. Então, somatório em relação ao ponto B igual a zero. Poderia fazer com A e daria a mesma resposta para NA e NB. Então, somatório dos momentos em relação a B igual a zero. Então, eu sei que o momento de NA mais o momento dos 20 mais o momento do NB tem que dar igual a zero. O momento do NB eu já sei que é zero. Então, bora lá. Quem é o momento de NA em relação a B? Regra da mão direita, menos, o NA quer girar a barra assim, menos, então, menos a força, que é NA, vezes a distância, que é 5. E essa força de 20 quer girar assim, a barra nesse sentido. Então, mais 20 vezes 3. Isso é igual a zero, porque o NB não tem momento. Então, menos 5NA mais 60 é igual a zero. 5NA igual a 60. NA igual a 12. Se NA igual a 12 e eu vier para cá, eu acho quem? NB vai ser 20 menos NA. NB vai ser 8 newtons. Achei. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e valeu!